Eu tô aqui todo santo dia. Sejam bem-vindos a mais um Todo Santo Dia, onde eu e vocês pesquisamos juntos os santos do dia de hoje, entendemos um pouco da história, trazemos um pouco de contexto, para que algum desses santos, talvez, se for a vontade da divina providência, te chame a atenção e possa ser uma nova devoção, um novo amigo do céu, uma nova janela de espiritualidade, de encontro com Deus através da vida e da intercessão desse santo. Vamos, sem mais delongas, antes de tudo, com delongas então, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Lembrando que eu comecei, faz pouco tempo ainda, a fazer essa série, né? Aqui no YouTube, a Patrono já é uma página grande no Instagram, os conteúdos lá estão saindo também. Então, a ajuda de vocês aqui para que esse conteúdo ganhe tração no YouTube é muito importante nesse momento. Valeu? Então, sem mais delongas, vamos para as telas. Lembrando que a gente sempre começa, tá? A nossa referência aqui é o Martiriológio Romano. Esse aqui é da Conferência Episcopal Portuguesa. Eu sempre comento isso para deixar claro. Edição típica, segunda edição típica romana de 2002, com a adição de Santos e Beatos até 2013. Isso é o mais atualizado que nós temos enquanto documento da Igreja. Então, partimos daqui. E depois a gente vai fazer uma verificação rapidinho se tem algum santo. Às vezes temos santos novos, né? São Carlo Acutis, por exemplo, que é um santo que foi canonizado há pouco. São Pier Giorgio. São santos que obviamente não estão aqui. Vamos lá. No primeiro, ó, hoje nós não temos nenhum destaque, tá? Nos últimos dias nós tivemos ali os elogios no início que são destacados, eles não têm um número, significa que eles estão acima da categorização, digamos. Todos esses numerados, eles estão numerados por ordem cronológica. Então, os santos, mesmo que o santo seja canonizado agora em 2025, se ele é um santo, sei lá, do ano 1200, bom, ele vai estar aqui, ó, entre o sexto e o sétimo, todos os outros descem. Isso não quer dizer sobre quem é melhor ou maior ou mais popular. Primeiro elogio em Roma, no cemitério de Priscila, a gente falou sobre isso. Muitos santos do tempo antigo, a gente encontra, se descobre um pouco deles sobre as inscrições nos cemitérios, e dali, de alguma forma, começa a ligar os pontos sobre quem falou sobre eles. Junto à Via Salária Nova, a gente viu inclusive no mapa a Via Salária Nova. São Cirício, Papa, que Santo Ambrósio louva como verdadeiro mestre, porque tomando sobre si a responsabilidade de todos os bispos, os instruiu com os ensinamentos dos santos padres e os confirmou com a sua autoridade apostólica. Vai ser muito comum a gente ver muitos papas aqui. Em geral, papas dos primeiros séculos, né? A gente, depois de um certo período, a gente deixa de ter papas canonizados. Óbvio que não deixa completamente, nós temos papas canonizados agora, São João Paulo II, São João 23, são papas que foram canonizados, são da nossa época. Mas por um longo tempo nós tivemos papas ininterruptamente canonizados. São Cirício morre em 399. Até é curioso que aqui no Martirológio eles não apresentam muito quando é confessor, mas ele é conhecido como São Cilício Confessor também. Confessor, diferente do mártir, o mártir é aquele que professa a fé, que confessa a fé e morre por isso. O confessor, os santos venerados como confessores eram aqueles que confessavam a sua fé diante das autoridades ou dos hereges, provavelmente sofriam perseguições ou sofreram prisões de algum modo, mas não morreram por isso. Então, de algum modo, é um grau de entrega da vida menor, o que não quer dizer sobre o santo. Talvez ele tenha a grande maioria deles, inclusive, confessou e se a autoridade tivesse insistido, teria matado. Né? Não é sobre o santo ter desistido antes ou não. É sobre o que Deus queria daquele momento, daquela pessoa. Né? Então, São Cilício é um confessor. Inclusive, um parênteses bem interessante. Eu não sei se para vocês isso vai ser comum. Quando eu me tornei católico, o Papa era Papa Bento XVI, e se falava muito sobre o martírio da,
do mundo moderno. Eu acho que o próprio Papa Bento XVI falou sobre isso, não atribuindo a ele, mas isso nós católicos, digamos, atribuímos a ele, no sentido de que ele sofria, ele foi, entre aspas, martirizado pela mídia, como, o Papa que ninguém gosta, não sei o quê. Assim, ele foi um grandíssimo Papa, mas que tinha uma propaganda intensa contra ele o tempo todo, ridicularizada, etc. Se o Papa Bento XVI for canonizado, inclusive, se eu não me engano, teve uma notícia agora essa semana do Dom Georg, que foi secretário dele, dizendo que ele tem todos os documentos para abrir o processo, que ele está só esperando os 5 anos do falecimento, que é o que a Santa Igreja pede. Se ele for canonizado, ele não seria, normalmente, a não ser que se haja um novo entendimento, considerado mártir, porque ele não morreu pela fé, ele faleceu por conta da idade. Mas ele poderia ser entendido como confessor, porque na verdade aquele martírio dele não causou a morte, mas foi de algum modo uma uma tortura, né, de algum modo, obviamente relacionada aos tempos modernos, né, não foi uma tortura como no medievo ou na Idade Antiga. Mas vejam, ó, o que que nós temos de informação aqui que essas coisas aqui que é legal a gente observar, porque mesmo que a gente não pesquise em lugar nenhum, o martiriológio já nos traz, em geral, principalmente os que têm mais texto, essas coisas, não. São Cirício, Papa, que Santo Ambrósio louva como verdadeiro mestre. Quem foi Santo Ambrósio? Santo Ambrósio de Milão, um dos grandes bispos que nós temos na igreja, um dos grandes santos, foi o mestre de Santo Agostinho. Então, Santo Ambrósio escreveu muito, e aqui dizendo que Santo Ambrósio louva como verdadeiro mestre, ou seja, ele escreveu sobre São Cirício, que São Cirício uniu os bispos sob os seus ensinamentos. Quer dizer, São Cirício viveu, se eu não me engano, o nestorianismo, um período pós-nestoriano, acho que é isso. Agora eu tinha notado isso em algum lugar. Eu não me lembro qual foi a heresia, mas de algum modo os papas que vêm depois de períodos de grandes heresias, eles precisam novamente unir os bispos, né? Porque há uma divisão, então os bispos, uma autoridade firme e que realmente que tenha autoridade, né? Que não é porque ele é brabo, ou porque ele grita, ou porque ele se impõe pela espada, é porque ele tem autoridade, as pessoas respeitam ele. E São Cirício foi esse papa, né? Inclusive, ele veio logo após o Papa Damaso I. Papa Damaso, que é o papa que solicitou que São Jerônimo fizesse a tradução da Bíblia. E o Papa Damaso foi um papa já que esse aspecto de cartas, de epístolas, ele já oficializou de alguma forma. Essas coisas elas foram se construindo na igreja. Hoje nós temos as coisas ordenadas nesse sentido, porque isso foi acontecendo ao longo do tempo. Então, São Cirício já é um papa que entrou nesse ambiente que o Papa Damaso, de algum modo, construiu ou definiu mais e amplificou ele. É um grande papa, pouco conhecido, eu acho, até é, pela importância que ele tem, né? Mas é um grande santo, um grande papa. Vamos pro nosso mapa, né? Já estava esquecendo aqui, só pra gente fazer a nossa marcação pelo mapa. Só que eu tenho que abrir o mapa, obviamente. De qualquer modo, vamos ver se vocês estão. Vou ter que mudar de novo para ver se vocês estão vendo. Eita, eu esqueço que sempre eu tenho que mudar Maps. Aqui. Aí agora vocês estão vendo o mapa. Depois de um leve delay. Então começamos aqui em Roma, tá? Um santo padre que morreu em Roma, não martirizado. No segundo, nós temos em Adrianópolis, na Paflagônia, na moderna Turquia. Lembram do eixo? Santo Alípio, diácono e estilista.
que morreu quase centenário. Santo Alípio é estilista aqui, tá? Ele não quer dizer que ele fazia moda, né? De algum modo, estilista é parecido com o que a gente quer dizer como eremita, tá? Ele vivia mais isolado, uma vida mais ascética, e ele viveu um tempo, vejo também não é mártir, morreu quase centenário da idade, enfim, mas ele viveu um tempo relativamente perigoso, um tempo pós-iconoclasta aqui nessa região, que é justamente uma época em que a gente tinha a destruição de imagens de santos, etc. Mas o martirológio não nos traz muito sobre ele. Vamos ver se na G Católica a gente tem alguma coisa algum insight que nos dá. Mas eu acredito que não. Ele é conhecido como o primeiro bispo aqui ou não. Não, na verdade, nem isso. Adrianópolis nós não temos. Bom, é isso. O que nós sabemos só é que ele morreu depois de 610, que é o que indica o martirológio. No terceiro, nós temos São Conrado. São Conrado de Constança, ou de Constance, que é como se é um território alemão. Foi bispo, ótimo pastor da sua grei, que distribuiu generosamente seus bens em favor da igreja dos pobres. A sua grei é o seu povo. Quem está acostumado, talvez tenha alguém aí que costuma fazer a liturgia das horas, as laudes. Quando nós temos a liturgia dos pastores para os pastores, normalmente tem um hino inicial que diz da sua grei, mestre, pastor. Essas palavras são muito usadas ainda em algumas partes da liturgia, mas é basicamente o pastor do seu povo, do seu rebanho, né? São Conrado aqui está indicado como 975. Vejo, hoje é um dia que nós temos poucos santos dos primeiros séculos. Nos outros dias nós tivemos muito mais, nós ficamos muito mais tempo aqui nos primeiros séculos. E aqui em São Conrado nós estamos em 975 já. Quer dizer, São Conrado na Alemanha, vamos pular o mapa para a Alemanha. Em 975 é um período em que a gente já está começando a ter aquelas ordens que sucederam a Ordem de São Bento, ou melhor, que revitalizaram de algum modo a Ordem de São Bento, cistercienses, cluniacenses, tudo se dá nesse período, né, nessa virada de milênio, de algum modo, nos últimos séculos do primeiro milênio, nos primeiros séculos do milênio segundo. Então São Conrado já vive um outro momento completamente diferente. Ele vive as invasões normandas ainda, né? O final delas, talvez. Quer dizer, já passou queda, já passou perseguição do Império Romano, já passou queda do Império Romano, já passou invasões bárbaras é, dos godos, visigodos, alamanos, francos, etc. Já passou novamente um tempo de união, onde esses povos foram ali unidos na França, especialmente. Aí já passou, ou está passando, as invasões normandas que, de novo, criaram um feudalismo mais forte, chegando na Alta Idade Média. No quarto, então, nós temos, olha, no Peloponeso, no território da Grécia. Grécia aqui, ó, para vocês. Ah, São Nicão, primeiro santo da Grécia que nós temos aqui na série, eu acho. Monge que depois de uma vida cenobítica e eremítica, não sei se eu já expliquei isso aqui, naquele curso que eu comentei em outros episódios, na Pilares da Ordem, eu explico isso bem no início. A vida eremítica é do eremita ou do ermitão que sai da vida da cidade ou da vida da comunidade e se retira sozinho para viver no deserto, numa floresta, numa caverna. Ele sozinho vai ver a vida dele. Esse é o eremita. A vida cenobítica é a antecessora. A eremítica também, mas a cenobítica ela é mais parecida com a vida religiosa. Eram
vários eremitas, de algum modo, ou pessoas que sentiam um chamado à vida eremítica, mas não tão radical, de modo que eles não saíam um para viver isolado sozinho, eles saíam para viver em grupo, eles, né, como se fosse hoje uma vida religiosa, só que sem, a gente não tinha a questão ainda necessariamente do carisma, da ordem, do fundador, da regra. Eram simplesmente pessoas que saíam da cidade juntas para se afastar da sociedade juntas, né? Viver essa vida de é um semi-eremítica, digamos. Então, cenobítica se afasta da comunidade ou da sociedade, mas não sozinho, e eremítica se afasta sozinho. Ele viveu as duas. Na província da Ásia, trabalhou com o zelo evangélico para restaurar a vida cristã na ilha de Creta. Cadê Creta? Eita, eu não sei qual dessas é Creta, eu acho. Achei que eu soubesse. Na verdade, eu achei que era essa aqui, né? Creta era. Na verdade, eu tava certo. Ó. Só demorou pra aparecer no mapa. É, na ilha de Creta, recém-liberta do jugo dos sarracenos, 998, tá, São Nicão? O período já tá mais que consolidada, consolidado o domínio. Os sarracenos são os muçulmanos, né, o Islã. Lembra que eu expliquei numa das últimas lives o caminho que eles fizeram, né? Nasce aqui, como eles não conseguem avançar aqui, eles fazem isso aqui, esse caminho aqui. E aí eles invadem a Europa pela Península Ibérica, pela Itália, pela Grécia, quer dizer, Creta aqui, dominada pelos sarracenos em algum momento. Quando São Nicão pregou lá, ela tinha sido recém-liberta, ou seja, ele estava fazendo a cristandade renascer em Creta. Depois partiu para a Grécia pregar penitência, até que faleceu no mosteiro de Esparta, por ele fundado. Então, é, também um santo interessante que vejam como as coisas são. A gente tem os santos que fundaram as igrejas, especialmente no período apostólico, ou alguns lugares mais distantes, já no século IV, como a gente viu no século V, como a gente viu São Patrício. Tem os santos que evangelizam lá. Mas esses lugares são tomados, ou são invadidos. Tem as invasões normandas, tem as invasões sarracenas, tem as invasões dos povos bárbaros. Então, a gente precisa, de tempos em tempos, ter santos como São Nicão que estão dispostos a novamente evangelizar um território, né? Um território que já foi cristão, já foi católico, foi tomado, provavelmente muitos católicos foram mortos, martirizados, e ele vai lá e vai pregar de novo para aquele povo que foi dizimado ou quase dizimado, ou que foi, ou cuja fé foi é, empurrada, assim, foi encarcerada. Isso, a gente vai ver isso acontecendo muito, tá? Ao longo, sempre nesses períodos, a gente tem um grande período turbulento, quando a Terra está arrasada, vem novos homens e mulheres santos para fazer tudo florescer de novo. Nosso próximo ponto de parada é na Itália, no Vêneto. Nós temos em 1147, no Quinto Elogio, a paixão de São Belino, bispo de Pádua. Bispo de Pádua. Vamos botar aqui para ele achar. Tem que começar a usar essas ferramentas, né? Pádua. Ó. Bispo de Pádua, mártir, insigne defensor da igreja, que cruelmente espancado por sicários morreu em consequência das lesões recebidas. Vamos ver se a gente já falou sobre alguns nessa época, nessa região, que tanto aqui quanto na Alemanha, que sofreram por conta de problemas políticos. Denunciou abuso, sofreu violência pelos sicários. Não,
num primeiro momento, talvez se a gente pesquisar melhor, a gente acha isso, quem se interessou por ele vale a pena. Mas é bem possível que tenha a ver com questões políticas. Ele provavelmente irritou quem tinha poder para acabar com ele. Isso é bem comum nessa época. Inclusive, Pádua é uma cidade que fica famosa um pouco depois, inclusive, pouco tempo depois, por Santo Antônio de Pádua, que não é de Pádua. Santo Antônio de Pádua, grande santo dito casamenteiro, é de Lisboa. Mas parte da sua fama se faz também quando ele vai fazer diversas pregações, entre elas as mais famosas em Pádua. Inclusive tem uma briga, entre aspas, de, o Santo Antônio ele é de Lisboa, ele é de Pádua, assim, o nome. A igreja de cada local puxa Santo Antônio para si, né? No sexto elogio, no Mosteiro dos Cônegos os Cônegos Regrantes de Six, na Savoia, território da França, vamos para a França. O beato Pôncio de Faucigny, que foi abade de Abundância e renunciando ao cargo quis morrer como simples religioso. É, não temos muita informação dele. Vamos ver se eu acho qual é a regra dele. Regrantes de Six. Mas temos certamente já um exemplo de humildade de abade. Ah, ele seguiu a regra de Santo Agostinho. Tá, interessante. Que renuncia e vive como simples religioso, né? Mas isso é algo muito bonito da vida religiosa em geral, tá? Porque nós temos essa troca. Na vida da igreja isso acontece muito também, né? Essa humildade de aceitar a troca de liderança, aceitar novas pessoas naquela função que antes era nossa. Isso acontece inclusive na vida pastoral. Mas nós temos bons exemplos aí de santos em relação a isso. Voltando então para o sétimo elogio, nas Marcas, região da Itália. Vamos para a Itália. Ó, eu sempre destaco isso, tá, pessoal? Nosso início, giramos aqui Roma, Turquia. Aí avançamos e a gente começou a aumentar, esse eixo começou a virar mais para cá. Então a gente está por aqui de novo na Itália. São Silvestre Gozzolini, abade, que profundamente convencido da vaidade de todas as coisas do mundo, diante da sepultura aberta de um amigo pouco antes falecido, se retirou para o ermo, mudando várias vezes de sítio, para permanecer mais oculto aos homens, e por fim, no lugar deserto, próximo de Monte Fano, lançou as bases da congregação dos silvestrinos, sob a regra de São Bento. São Silvestre, que não é o São Silvestre da corrida São Silvestre, esse é o Papa São Silvestre I, mas é um fundador de congregação. Nesse período, 1267, é o período que nós começamos a ter ali os mendicantes, os franciscanos em especial. Nós temos também a Ordem de São Domingos, né, os pregadores. Até então, e aí por isso que aqui também isso é bem normal, todas as congregações, de algum modo, todas as ordens, elas seguiam a regra de São Bento. Era a regra que existia. Então, de algum modo, todos eles são beneditinos. Ainda que hierarquicamente nem todos façam parte da Ordem de São Bento. Nós falamos de Cluny um tempo atrás também. Então, isso por alguns séculos foi unânime. No oitavo temos a Beata Delfina, na Provence, na França.
Esposa de Santo Eleazar de Sabran, com o qual fez voto de guardar castidade, e depois da morte de seu esposo viveu em pobreza e dedicada à oração. No nono, temos os beatos Hugo Taylor e Marmaduke Bowies. Provavelmente esse nome tá traduzido, tá? Marmaduke não deve ser. Não, deve ser. O primeiro é em York, na Inglaterra. O primeiro, ainda jovem por ser sacerdote, o segundo já ancião por tê-lo ajudado, foram ambos condenados ao suplício do patíbulo no reinado de Elizabeth I, 1585. Só para, eu acho que eu não falei, a Beata Delfina, na França, em 1358 ou 1360. No décimo temos Santo Humilde Pirozzo, provavelmente nome de religioso. O nome dele era Lucas Antônio, ou Luca Antônio, provavelmente, ele é italiano, na Calábria, é uma região da Itália. Religioso da Ordem dos Frades Menores, célebre pelo seu dom de profecia e frequentes êxtases, 1637. Já com um bom tempo já de Ordem dos Frades Menores. No 11º, em Roma, no convento de São Boaventura, São Leonardo de Porto Maurício, também dos Frades Menores, já 100 anos depois, 1751, que, cheio de zelo pelas almas, passou quase toda a sua vida na pregação, na publicação de livros de piedade, em mais de 300 missões pregadas em Roma, na ilha da Córcega, aqui do lado, ó, Córcega, de onde vem Napoleão, e por toda a ilha setentrional, inclusive em 1751, muito próximo aí, algumas décadas depois, nós teremos o período napoleônico. E aí, os últimos três elogios, na verdade, um deles só. Eu ia chutar, ó, esse agora, o 12º, Vietnã, 1839, aquele período que a gente já ressaltou muitas vezes, período turbulento aqui na Ásia. Em Nam Dinh, cidade de Tonkin, hoje no Vietnã, os santos Tomás Dinh Viet Du e Domingos Nguyen Van Xuyen, presbíteros dos pregadores, ordem dos pregadores dominicanos, e mártires, foram degolados ao mesmo tempo por ordem do imperador Minh Mang. Tá? Muitos que foram para lá foram dominicanos, franciscanos e jesuítas para essa região. Então, temos muitos mártires dessas ordens. Esses aqui não são europeus que vieram, já são nativos que se converteram, né? Até porque em 1839 a gente já tinha o quê? Uns 200 anos mais ou menos não sei se de ordens de pregadores lá, mas de catolicismo missionário nessa região. 13º, nós temos em Vicenza, na Itália, Bassano, a beata Caetana Sterni, religiosa que, tendo ficado viúva, ainda jovem, se dedicou totalmente, deixa eu botar na Itália, ao serviço dos pobres e fundou a Congregação das Irmãs da Vontade Divina, destinada à assistência dos pobres e enfermos. 1889, aquele período que eu sempre comento, Dom Bosco, Scalabrini, Orionitas, né, São Luís Orione, São Luís Guanella, São Leonardo, temos São José Cafás, é um período efervescente de congregações aqui na Itália, muitos fundadores, beatos, santos. E por último, 14º, em Roma, o beato Tiago Alberione, presbítero que, intensamente solícito pela evangelização, se dedicou com toda a sua energia a pôr ao serviço da sociedade humana os instrumentos da comunicação social. Para isso, fundou a Congregação da Pia Sociedade de São Paulo Apóstolo, 1971. Até vamos ver se temos algo sobre ele aqui. Tiago Alberione. Curioso, muito próximo nosso, um senhorzinho, quase 90 anos, faleceu. É fundador da Família Paulista, que agrupa várias congregações religiosas, foi beatificado em Roma em 2003 pelo Papa João Paulo II. Temos, ó, os santos, os beatificados ali no período de São João Paulo II, eu acho que com
Papa Bento XVI e o Papa Francisco isso também aconteceu. Eles têm a história deles no site do Vaticano, tá? Ou de muitos deles, ao menos. Então, Padre Tiago Alberione, 1884 1971. Temos no site do Vaticano. Eu vou botar esse link dele aqui também na descrição do vídeo, tá? Vale a pena consultar. Inclusive, já vamos voltar aqui para as telas principais. Já vou deixar o destaque para vocês, tá? Vou indicar aqui o Beato Tiago Alberione. Em 1971, ele foi canonizado pelo Papa São João Paulo II. É bem plausível acreditar que possa haver uma canonização dentro de algum momento. Vamos ver se. Aqui ele não tá. Eu acho que ele ainda é beato, tá? Eu pesquisei, vamos ver. Tiago Alberione, canonização. Vamos ver se tem alguma coisa sobre isso. Talvez ele já até não foi canonizado, mas é beato, tá? Foi beatificado em 2013. Então, é possível que ele apareça de algum modo nas canonizações futuras. É, eu também vou destacar para vocês São Licão e São Cirício, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre quais desses santos pode ser mais interessante pesquisar, claro que isso tem a ver com a minha opinião, com o meu gosto, mas São Nicão, São Cirício e o Beato Tiago Alberione são ótimas pedidas. É isso, me comenta aqui qual santo tu achou que mais te chamou a atenção hoje. Se tu tem alguma dúvida sobre qualquer das coisas que eu falei aqui, comenta. Se tu não gostou, comenta, curte, inscreve no canal. Ativa o sininho porque todo dia tem vídeo pro YouTube te avisar. E até a próxima. Valeu!